O dia em que o Chico Xavier queria falar mal, queria meter o malho num certo político. Não vou dizer aqui o nome dele, tá? E aí, Sérgio, ele falou, ele detonou com aquele político, ele não detonou, o que aconteceu? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá ok? Seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares, youtube.com/Sérgio W. Soares, onde toda quarta-feira nós contamos casos e histórias do Chico Xavier. E essa história ela é muito interessante. Ela consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O autor é o Ramiro Gama, tá? E ela tem como título As Aparências Enganam. Eu vou fazer a leitura e vou comentando contigo. Eu vou olhar ali na minha tela. Alguns companheiros conversavam furiosamente, estava todo mundo furioso, zangado, em Pedro Leopoldo sobre um certo político. Um político lá que, pelo jeito, estava pisando na bola. A coisa devia ser assim, devia ser de certo modo. Esse político, o homem, ele era a perversidade em pessoa. Prometeu isso e acabou fazendo aquilo, fez nada daquilo que ele prometeu. Eu acho que vocês nunca viram esse tipo de situação, né? Eu sei, a gente não... Hoje em dia, nos tempos atuais, a gente nem sabe o que é isso, né? Um político que promete uma coisa e faz outra, não é verdade? Ah, faz! Ih, não mudou nada, né? Parece que não mudou nada, mas tudo bem, vamos deixar quieto. E aí, um dos irmãos dirigiu-se ao médium, ao Chico, e perguntou: Ô Chico, o que você diz sobre isso? O que você pode falar sobre isso? Sobre esse político fazendo isso tudo, que promete e não cumpre. O que você pode falar sobre isso? Será que a gente teria alguma orientação dos amigos espirituais sobre esse caso? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. O interpelado, né, a pessoa que perguntou, o Chico então, pretendia responder. O Chico estava doido para responder, mas no momento em que ele ia emitir a opinião, que ele ia abrir a boca, ouviu a voz do Emmanuel, mentor do Chico, sussurrando nos ouvidos dele. Quando o Chico ia abrir a boca para falar, o Emmanuel chega e fala assim: cala a tua boca, você não tem nada a ver com isso. Como assim, Sérgio? O Emmanuel falando isso? Sim. O Chico, né, então, ficou vermelho, ruborizou, ficou vermelho, ficou sem graça, né? E aí, verificou-se que o Chico não conseguia responder, porque o Chico estava doido para falar sim. Não conseguia responder, apesar do desejo de externar-se. O Chico queria falar, o Chico estava doido para soltar o verbo. Alguém ali ponderou então, alguém viu, né, que o Chico estava querendo falar e não conseguia falar. E estava segurando, e o Chico tentando. Alguém ponderou e falou assim: ele deve estar se sentindo mal. E aí rodearam o Chico, né? Fizeram oração e começaram a dar passe magnético no Chico. A reunião, então, dispersou. Ok? E aí, é dito aqui, não foram poucos que algumas pessoas ali, várias pessoas, estranhando o caso, começaram a falar na surdina, a falar assim por trás dele, né? Falar assim na surdina, né? Na rádio fofoca, vamos dizer assim. E o Chico ali, ó, ele estava obsediado. Ele estava obsediado, ele estava com aquele comportamento, ficou vermelho, não conseguia falar, devia ter alguma obsessão ali com ele. Ok. E aí vem aqui a lição, né? Mas o fato é que a sombra da maledicência não lhe penetrou o espírito e nem lhe prejudicou. Ele segurou ali justamente para que não deixasse, porque na hora que você está falando mal de alguém, na hora que você está metendo malho em alguém, você está vibrando em que padrão? Você está num padrão de luz? Você está num padrão superior?
ou você está num padrão inferior, você está trabalhando em você a raiva, a revolta, o inconformismo. Sérgio, mas eu fico inconformado. Sim, eu fico com raiva sim daquele político. Sim, uma coisa é você ficar decepcionado. Uma coisa é você ficar frustrado. Outra coisa é você ficar chateado. E outra coisa é você dar energia para aquilo. Se aquele político não presta, na verdade eu vou me afastar dele, eu nunca mais vou falar dele. E eu vou procurar qual é o político que presta. Qual é o político bom, porque existem também políticos bons. Como não? Como não? Existem também pessoas boas, ou pelo menos bem intencionadas. Ok? Ele coloca aqui, então, que não prejudicou. A sombra da maledicência não lhe penetrou o espírito, nem lhe prejudicou. Por isso, o clima de elevação, que foi fruto de jejum e oração em que se deve viver, em que vive. Caso digno de ser seguido por todos que zelam pela vitória de seu dia, policiando o que lhes sai dos lábios. Eu gosto muito dessa questão, gente. Eu vou trazer aqui uma baita reflexão para todos que estão nos acompanhando, porque eu vejo pela internet, e muitas pessoas mandam para mim, para o meu WhatsApp ou para as minhas mídias sociais, mensagens que médiuns receberam de espíritos, de chamados espíritos de luz, falando sobre um determinado político ou sobre um outro político, falando bem ou falando mal, ou falando para fazer aquilo ou para fazer isso. O Chico não recebeu nada de ninguém com relação a isso. O Chico não recebeu nada criticando ninguém. O Chico recebeu a orientação do Emmanuel falando, cala a tua boca. E aí, eu levo aqui um questionamento. Até que ponto será que determinadas mensagens vindas por determinados médiuns não seria puro animismo? O que vem a ser animismo? É quando eu estou até recebendo uma mensagem, mas eu, como médium, eu coloco o meu pitaco ali. Eu coloco a minha opinião, que não tem nada a ver com aquele espírito. Ou às vezes pode ser sim de um determinado espírito, mas será que esse espírito ele é verdadeiramente iluminado ou não? Porque você acha que todo mundo psicografa só mensagem de espírito de luz? Vem espírito que gosta de botar lenha na fogueira, sim. Que gosta de ver o circo pegar fogo, sim. E manda a mensagem lá, o médium vai, escreve, divulga para todo mundo, daqui a pouco está o circo pegando fogo. Gente, pela própria lei de atração, a gente deve vibrar naquele que está fazendo o bem. Quando você dá energia para o que está fazendo o mal, só se fala naquele que está fazendo o mal. Ele vai ter mais votos. Porque só se fala naquele cara, não se está falando no outro. No nosso canal aqui, toda sexta-feira a gente fala sobre a lei de atração. E eu conto na lei de atração que a Madre Teresa de Calcutá, todo o trabalho, toda a obra que ela fez, e recebeu convites para vários eventos, ela nunca foi em nenhum evento que fosse contra a violência, um evento anti-violência. Ela nunca foi em nenhum evento anti-violência. Mas Sérgio, a Madre Teresa nunca foi? Como é que pode? Logo ela nunca foi num evento anti-violência? Sim, ela nunca foi. Mas o que ela dizia? Ela dizia, quando vocês me convidarem para um evento em favor da paz, esse eu vou. Porque no evento anti-violência, as pessoas estão falando só de quê? De violência. E acaba fazendo com que se desenvolva o quê? Violência. Quando mostra na televisão um novo golpe na praça, um novo crime que está acontecendo, o que está sendo feito? Muitas vezes pode ser até com a boa intenção de alertar a pessoa para não cair naquele golpe. Mas até que ponto também uma pessoa está quietinha? Cara, esse golpe aqui
que é bacana, rapaz, eu nunca pensei nisso. E aí mais e mais pessoas começam a dar aquele golpe. Faz sentido ou não? Então, gente, ao invés de você ficar falando mal do determinado político, veja qual é o político bom. Veja qual é o melhor. E pare de vibrar naquela energia, naquela vibração de raiva, naquela sintonia de raiva, de revolta e de tudo mais. Trabalhe as boas frequências. E lembre dessa questão do Chico, principalmente em épocas de eleições, quando vem um monte de médium dizendo que recebeu um monte de mensagem de um monte de espíritos falando que esse vai ganhar a eleição, que o outro vai perder, e que o outro vai isso e que o outro vem aquilo. Eu queria saber a tua opinião. Você conhece algum médium que já fez publicação falando em favor ou contra determinado político? Coloca aí nos comentários para mim. E coloca também o que você acha dessa lição que o Chico Xavier recebeu. Tá bom? Se inscreve no nosso canal. Toda quarta-feira, casos e histórias do Chico Xavier. Tá bom? Ó, eu vou botar aqui uma playlist só com uma coletânea de vídeos só de casos e histórias do Chico Xavier. Navega, assiste uma por uma que você vai gostar muito. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que eu botar um vídeo novo. Tá legal? Compartilha, comenta. E amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.